Só os muçulmanos estavam seguros. Você só tinha que recitar o Alcorão, em Swahili ou inglês. E eles lhe diziam, você é nosso irmão, vá. Era como uma prova. Se você fosse muçulmano, você passava. Se não, você era morto a tiros. Quênia, safaris e férias debaixo das palmeiras atraem os turistas para esse país da África Oriental, às margens do Oceano Índico. Ao mesmo tempo, a influência do islamismo nas regiões litorâneas e no Nordeste tem aumentado. Há algum tempo, a pressão muçulmana também tem aumentado em regiões predominantemente cristãs no Quênia. Em abril de 2014, uma facção da organização terrorista islâmica Al-Shabaab atacou a Universidade de Garissa, no norte do Quênia. Eu me chamo Frederic e tenho 22 anos. Eu sou do Quênia, do estado de Meru. Eu estudo na Universidade de Moi, no campus principal em Eldoret. Eu mudei para cá pouco tempo depois do ataque terrorista à Universidade de Garissa. Quando eu descobri que eu teria que estudar na Universidade de Garissa, meus pais, meus vizinhos e meus amigos ficaram com medo por mim. Mas eu disse a eles, talvez isso seja plano de Deus. Vocês têm medo de ir para o Nordeste e pregar o Evangelho. Mas graças a Deus eu fui aceito na Universidade de Garissa, no Nordeste do Quênia. Eu vou para lá e eu vou falar sobre Deus. Eu vou evangelizar os muçulmanos e todos que moram ali. Não nos foi dado o espírito de medo, mas de força e sabedoria. Em 2007, quando eu estava no 7º ano do ensino fundamental, participei de uma conferência e, no final, entreguei minha vida a Jesus. Quando fomos convidados a entregar a vida a Jesus, nos disseram, venham a Jesus e tudo ficará bem. O caminho para o céu é fácil e simples, mas em alguns momentos haverá grandes desafios. Eu não fiquei incomodado de ter sido mandado para o Nordeste. Eu sabia que eu tinha duas coisas para fazer lá. Falar do Evangelho e, depois de 4 anos, voltar com meu diploma de professor. Eu fui para lá cheio de coragem e sabia exatamente quais eram os meus objetivos. A mudança para a região quente de Garissa é um grande desafio para o jovem cristão. Aqui moram muitos refugiados somalis e a maioria deles é islâmico. Ele vem das montanhas de Meru. Lá há igrejas por toda parte e a maioria das pessoas crê em Jesus Cristo. Garissa e a região ao redor não são lugares onde um cristão pode relaxar e se sentir bem. São lugares onde os cristãos têm que realmente buscar a face de Deus, noite e dia. Se você nasceu em Nairobi, por exemplo, há igrejas em todos os lugares e você já acorda ouvindo as pessoas cantando músicas cristãs. Músicas como Deus, você é soberano, você é digno. Mas quando você chega à Universidade de Garissa, dá para sentir que tudo lá é diferente. Começando pelo clima quente até as mesquitas, que estão em toda parte. Além das pessoas fazendo orações islâmicas em árabe. Eu não entendia nada do que as pessoas diziam. Lá na entrada da universidade, há uma grande mesquita e é comum os funcionários e alunos da universidade irem orar lá. Às 5 horas, eles chamam os muçulmanos no alto-falante para orar. Então ficava claro que para nós também não era mais hora de dormir. Era hora de acordar e buscar o reino. Eu fiquei preocupado, pensando se havia algum cristão no nordeste do Quênia. Mas, conhecendo mais as pessoas e fazendo alguns amigos, eu descobri. Aqui há até missionários, pessoas que Deus enviou para cá. Além disso, na Universidade de Garissa, há até uma organização estudantil cristã.
Nós nos reuníamos, encontrávamos outros irmãos e adorávamos e orávamos juntos. Nós éramos mais ou menos 150 integrantes na organização estudantil cristã. E nós éramos muito unidos. Os irmãos oravam e jejuavam todos os dias. Era algo único no Nordeste. Todos os dias. Eles não jejuavam por causa de um programa ou porque alguém havia pedido. Nos fins de semana, nós, cristãos, limpávamos o terreno da universidade. E como lá era muito quente, nós plantávamos árvores. Nos finais de semana, nós limpávamos, além dos prédios da universidade, o mercado que havia perto da universidade. Isso agradava muitas pessoas, principalmente os muçulmanos. Eles podiam sentar e ver os cristãos limpando a frente das suas lojas e o mercado. Eu tentei dizer aos outros várias vezes: saibam que Cristo nos trouxe aqui por uma razão específica. E não se esqueçam, de jeito nenhum, que vocês têm uma missão nesse lugar. Algumas semanas antes do ataque, nós compramos um gerador. Por que razão? Nós queríamos evangelizar. Mas as pessoas disseram: é sério que vocês querem evangelizar a comunidade muçulmana? Nós respondemos: sim, parece impossível, mas Deus nos dará sabedoria. Eu ainda me lembro do tempo antes do ataque. Eu já era o líder da organização estudantil cristã. Eu percebi que havia rumores sobre o ataque. Na rua, nós ouvíamos coisas como: gente, vocês serão atacados. Os terroristas estão planejando um ataque contra vocês e querem atirar em vocês. Se você ouve muito essas frases, você corre o risco de não ficar mais preocupado. Então, mesmo que disseram que o Al-Shabaab estava chegando, a gente já estava acostumado a ouvir isso e não reagiria. Mas como cristãos, nós deveríamos levar isso a sério. Eu juntei os líderes e disse: nós precisamos avisar a polícia de Garissa e conversar com eles. Na manhã do dia 1º de abril, nosso encontro de oração foi muito especial. Foi muito diferente de sempre. O jeito que as pessoas oravam, todos nós nos ajoelhamos no chão, sem nos importarmos se o chão estava sujo ou não. As pessoas oraram e até passaram do tempo. Normalmente, a gente parava às 7, mas já era quase 7h30 quando acabamos de orar. Foi muito diferente e muito especial. Foi um dia longo e cansativo. Eu nem consegui estudar à noite. Primeiro eu recebi um SMS de uma irmã em Cristo. Depois de alguns minutos, alguém bateu na porta do escritório cristão. Uma outra mulher veio para me explicar que ela carregava um peso em seu coração. Ela perguntou: será que você pode me ajudar? Com a ajuda de Deus, eu quero perdoar um amigo que me tratou mal. Nós conversamos muito tempo sobre isso e ficou bem tarde. Eu fiquei até mais ou menos 1h da madrugada no escritório da organização estudantil. Mas por fim, nós terminamos e ela disse: eu sinto que o Senhor tirou um peso de mim e eu consegui perdoar. Eu disse amém, amém. Deus abençoe você. Aí eu fui para a cama, já era mais ou menos 2h da manhã. Eu estava muito cansado, física e espiritualmente, de tantas coisas que haviam acontecido naquele dia. Então, mais ou menos às 5h, um pouquinho antes, ou uns 10 minutos depois, nós ouvimos o que pareciam tiros. Nós acordamos com os tiros e não sabíamos o que estava acontecendo. Nós nos perguntamos: o que é isso? O gerador explodiu? O que foi? Enquanto eu corria para sair, eu percebi que estava sem camiseta e descalço. Então eu pensei: vou voltar para o quarto, pegar umas sandálias e uma camiseta e vou para a sala de oração tentar ver de lá o que está acontecendo. Quando eu ia sair de novo, vi os atiradores. Eles estavam a uns 20 metros de mim. Eu percebi que eu estava correndo na direção dos inimigos e eles estavam atirando indiscriminadamente. Eu vi que a situação estava ruim. Alguém tinha acabado de cair na minha frente. Eu virei e tentei ir pela outra saída
saída, a dos fundos, ao invés de sair pela saída da frente. Enquanto eu tentava sair pelos fundos, os homens vieram por lá em minha direção. E até onde eu conseguia enxergar, já havia pessoas caídas. Naquela hora, ficou claro para mim que a minha hora tinha chegado. Eu não podia fazer mais nada. Então eu voltei para o meu quarto. Os atiradores já tinham tomado toda a moradia estudantil. Eu os ouvia atirar, ouvia pessoas chorarem, alguns ainda tentando escapar, mas alguns não conseguiam mais. Então eu voltei para o meu quarto. Eu estava totalmente confuso e me perguntei: Deus, o que está acontecendo? E aí ficou claro para mim. Eram terroristas. Era um atentado. Os caras gritavam todas as vezes que eles acertavam. Missão cumprida! Não podiam ser pessoas boas, nem alguém tentando nos salvar. Se depois de cada tiro eles gritavam e depois davam risada. Eles eram inimigos. Isso me deu ainda mais medo. Eu me escondi imediatamente debaixo da minha cama e puxei 2 caixas para onde eu estava. Quando eu acabei de colocar minhas mãos para dentro, percebi que eu tinha visitas no quarto. Eu pensei que os caras tinham me visto. Eles contaram: 1, se você estiver no quarto, saia. 2, 3. E depois, eu não sei porquê, eles atiraram na cama. Eu sabia. Agora eles atiraram em mim. Eu devo ter perdido os sentidos. A partir daí, eu não me lembro de mais nada. Eu não estava morto e também não estava dormindo. Eu acho que fiquei lá por horas. Depois eu voltei a mim e pensei: o que está acontecendo? Alguma coisa mudou. Está com um cheiro de matadouro, porque havia cheiro de sangue no ar. Algumas pessoas já tinham sido mortas. Eu tentei olhar pela janela e vi que lá fora tinha muita gente morta. Eles realmente massacraram algumas mulheres. Eu as ouvia gritar como vacas no matadouro. Eu as ouvia gritar por ajuda, mas ninguém podia ouvi-las. Então muitos irmãos saíram na tentativa de sobreviver, e eles nem deixaram eles se sentarem, mas atiraram neles imediatamente. Só os muçulmanos estavam seguros. Você só tinha que recitar o Alcorão, em Swahili ou inglês. E eles lhe diziam: você é nosso irmão, vá. Era como uma prova. Se você fosse muçulmano, você passava. Se não, você era morto a tiros. Perto do meio-dia, eu ouvi algo diferente. Eram os militares chegando com seus carros. Eles tentavam ajudar os estudantes que ainda estavam vivos, escondidos na residência estudantil. Eu decidi ir para a entrada e me entregar às tropas em segurança, mas era muito perigoso. Eu estava com medo de tropeçar em um irmão machucado ou morto. Enquanto eu corria para fora, voaram balas sobre minha cabeça, porque os soldados estavam tentando encontrar os terroristas que tinham se escondido. Era uma questão de vida ou morte. Quando eu finalmente cheguei ao portão de entrada, alguns estudantes disseram: meu Deus! Deus teve tanta misericórdia de você. Por quê? Porque ninguém esperava me ver vivo. A razão era porque eu era o líder da organização estudantil cristã. E por isso, eles pensaram que eu estaria orando naquela manhã. Eu ainda consigo me lembrar do meu colega de quarto. Ele estava entre aqueles que morreram na sala de oração. Ele tentou me acordar de manhã com sua toalha. Ele gritou: acorda, é hora de orar. E eu disse: tá bom, eu já vou. Mas aí eu esqueci e continuei dormindo. A mulher com a qual eu havia conversado na noite anterior sobre como era importante perdoar, infelizmente, foi uma das primeiras 20 irmãs a morrer. Ela estava na sala de oração durante o culto da manhã. Nós perdemos tantos cristãos membros da organização estudantil. Pouco tempo depois, os militantes islâmicos do Al-Shabaab assumiram a responsabilidade pelo ataque. Quase 150 jovens cristãos perderam a vida no ataque terrorista. Frederick quase não teve tempo de pensar sobre o atentado nos dias e semanas que se seguiram. Logo depois do atentado, eu decidi que não voltaria para casa.
Eu perdi tanto. Eles eram mais do que amigos para mim. Eram mais como irmãos e irmãs, amigos muito próximos. Eu tinha que vê-los de novo e dizer tchau. Eu decidi ajudar os pais a identificarem os seus filhos. Para isso, eu fui para Nairobi. Doeu muito ver os corpos e dizer: este é o nosso contador, Edward Wafula. Mãe, aqui está o seu filho. Ou esta é a Caterine, assistente da organização estudantil. E no momento em que eu disse assistente, eu lembrei imediatamente do nosso último encontro, na noite anterior, quando ela se despediu de mim. Lembrar dessas coisas me oprime. Mas sabe, eu só via as pessoas chorando e chorando, e como líder eu me perguntava: eu posso chorar? Não. Eu queria consolá-las. Enquanto as mães choravam, todos estavam desesperados. Eu tentava consolá-los. Mas eu também estava com a mesma ferida que eles. Para mim, pessoalmente, foi uma experiência muito dolorosa perder meus irmãos. Não só irmãos, mas cristãos de verdade. Isso dói muito. Mas eu tinha tantas coisas para fazer, tantas coisas para resolver. Enquanto eu falava sobre o acontecido, enquanto eu fazia várias entrevistas, eu percebia todos esses sentimentos que eu tive no início indo embora. Amargura e raiva. Eles estavam diminuindo durante o processo. E eu comecei a aceitar o que aconteceu. Eu me dizia: Deus sabe todas as coisas. No dia 20 de maio, eu fui para a Universidade de Eldoret. Apenas um mês e alguns dias depois do ocorrido. Nós fomos imediatamente para a Organização Estudantil Cristã e eles nos acolheram. Graças a Deus, nós pudemos fazer nossas provas. Mas, de repente, acontecia de todas essas lembranças voltarem e alguém começar a chorar. Começamos a ter aconselhamento pós-trauma durante nosso período na universidade, para apoiar os irmãos que sobreviveram ao atentado. Realmente, precisávamos de muito cuidado e acompanhamento. Alguns demoraram e outros ainda vão levar algum tempo para serem completamente curados. No primeiro aniversário do atentado, os estudantes se esforçaram muito para organizar um memorial. Eles queriam honrar os colegas que morreram como heróis da fé. Nós os chamamos de heróis da fé, pois eles morreram por tornarem conhecido o fato de que Cristo é o Senhor. Sem medo de que os contradizessem, eles disseram: sim, eu sou cristão. Os irmãos que sobreviveram e vieram para a Universidade de Moi dizem: nós estávamos acostumados a levantar às 4 horas para orar e nós vamos continuar. E por isso, eles são uma grande bênção lá. Eles servem a Deus de coração, pois sabem que não sobreviveram por causa da sabedoria deles. Se você ouvir os testemunhos deles, vai ficar claro. Esses irmãos sabem do que estão falando. Eles foram salvos para servirem ao reino de Deus. Eu gostaria de dizer uma coisa a todos os jovens do mundo. Eu quero que vocês saibam, em tempos tão difíceis, as pessoas perguntam: onde Deus estava? Por que Deus permitiu uma coisa dessas? Deus realmente existe? Eu vou dizer de maneira crítica, como alguém que passou por uma experiência difícil. Deus existe. Não se deixe enganar por ninguém. Deus existe. E Cristo é muito claro: alegre-se quando você for perseguido, pois se você tiver que passar por isso, você estará passando pelo mesmo que Cristo Jesus passou. Mantenha o foco e a fé em Jesus Cristo, sem vacilar e sem medo do que pode acontecer se você disser que Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o nosso caminho e o nosso chamado.
Mantenha a fé e seja forte. Vamos orar uns pelos outros. Por favor, ore pelo Quênia. É importante orar pela segurança no país, pela segurança nas igrejas, principalmente pelas regiões expostas como o Nordeste e o litoral, assim como por outras regiões expostas do país. Por favor, continue orando pelas famílias afetadas. Algumas ainda estão em luto e sofrem muito. Ore pela cura completa delas e também pelos sobreviventes que ainda lutam contra o trauma. Eu tenho certeza de que é a oração de vocês que nos fortalece, como foi comigo. Eu confesso, sem oração, eu nunca teria chegado até aqui. Eu teria desmoronado lá no começo. Eu quero agradecer a todos que doam o seu tempo para orar por nós. Por favor, continuem orando por mim. Eu sinto que nós temos que continuar levando o Evangelho por esse país, pois eu sei que Deus está aqui e eu só sobrevivi para isso, para levar o Evangelho. Na Universidade de Moi e em todo o Quênia. Deus os abençoe. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da Glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. 1 Pedro 4, verso 14 e 19. A Portas Abertas atua em mais de 60 países onde milhões de cristãos são perseguidos por causa da fé em Jesus Cristo. Muitos são ameaçados e até mortos. Para conhecer mais sobre a realidade da igreja perseguida, acesse o site portasabertas.org.br.